Olá, esse é o trabalho de conclusão de curso da Licenciatura de Letras da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Apresentação do grupo. Olá, meu nome é Ana Maria Barbosa de Barros Murador, eu sou estudante do curso de Letras e o meu polo é o CEL Pera Marmelo. Olá, sou Edenise Martins, estudante de Letras no polo Pera Marmelo. Olá, meu nome é Pérola Virte Manchirata, sou professora e atualmente curso Letras na Univesp no polo Heliópolis. Olá, meu nome é Denise da Costa Carvalho, eu curso Letras no polo Pedreira. Meu nome é Luciana Savani Amaral, curso Letras no polo Pedreira. Olá, sou Thaís de Oliveira Daniel, curso Letras e meu polo é no CEL Três Lagos. Olá, meu nome é Nicole e eu sou do polo Vila Rubi. Este é o trabalho de conclusão de curso do nosso curso de Letras e pela Univesp. A nossa pesquisa, ela investiga o PLAC. O que é o PLAC? O PLAC é o português como língua de acolhimento e como ele pode contribuir efetivamente, apesar dos desafios, para a integração de estudantes imigrantes em escolas públicas brasileiras, especialmente aqui em São Paulo. Mais à frente nós vamos detalhar até um projeto de uma escola aqui de São Paulo, referente a essa integração com o PLAC. Sendo assim, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental, analisando os estudos acadêmicos, experiências em escolas públicas e documentos oficiais. Então vamos para a nossa introdução. Nas últimas décadas, o Brasil tornou-se destino crescente de imigrantes, né? Nós sabemos, tanto é que nós somos um povo mestiço, né? Nós temos diversas raças misturadas, né? O povo brasileiro em si, ele é originado dessas raças. Então, nós temos europeus, nós temos asiáticos, né? Os japoneses e os africanos também e os povos originários, que são os indígenas, né? E nós sabemos que, principalmente aqui em São Paulo, foi um lugar em que muitos povos vieram, né? Os italianos vieram, espanhóis, e ajudaram a construir a cidade. Assim como, nos últimos anos para cá, os refugiados, né? Especialmente de países como Haiti, Venezuela, Angola, Síria, Colômbia. Esse movimento trouxe para as escolas públicas brasileiras um novo desafio: como acolher estudantes que chegam sem dominar o português e muitas vezes em situação de vulnerabilidade social. O português como língua de acolhimento surge como resposta a esse desafio, propondo o ensino da língua que vai além da gramática e considera a identidade, o pertencimento e a cidadania do aluno imigrante. No entanto, sua implementação como política pública ainda é limitada no Brasil. Essa é a coluna que a nossa pesquisa busca investigar. O PLAC, ele é desenvolvido também pela um programa da Prefeitura de São Paulo. Então, mas infelizmente ele é desconhecido. Ele não é tão difundido e ele não é tão conhecido. Nós conhecemos a partir dessa pesquisa e conhecemos que é um projeto amplo de ação afirmativa, porém ele não é divulgado. Objetivos desse TCC: objetivo geral, revisar a bibliografia no âmbito de políticas públicas, incluindo escolas, referente ao papel da língua portuguesa no processo de integração de imigrantes na cidade de São Paulo, à luz do PLAC, português como língua de acolhimento. Objetivos específicos: aprofundar a compreensão desse conceito, PLAC, suas origens e seus objetivos, analisar o papel da cidadania ativa no sentido de acolher os mais diversos imigrantes, posto que a cidade é um porto seguro para os mais diversos povos. Fomentar a discussão sobre a xenofobia, a diversidade e os impactos no processo de integração da língua portuguesa.
identificar a importância da língua portuguesa como língua de acolhimento. Metodológicos. Essa pesquisa busca compreender como o português, enquanto língua de acolhimento, influencia a integração de alunos imigrantes em uma escola pública, considerando aspectos educacionais, sociais e culturais. Para isso, foi adotada uma abordagem qualitativa, pois permite analisar percepções, práticas e desafios vivenciados por esses estudantes no processo de adaptação escolar. Além disso, foram utilizados dados quantitativos secundários, com o objetivo de contextualizar a presença de alunos imigrantes no ensino público. A pesquisa da natureza aplicada, uma vez que pretende contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas e das políticas de acolhimento linguístico nas escolas. Quanto aos objetivos, o estudo é descritivo e explicativo. Descritivo ao observar como ocorre a integração dos alunos imigrantes no ambiente escolar, e explicativo ao identificar os fatores que facilitam ou dificultam esse processo. Em relação aos métodos, a pesquisa é bibliográfica e documental. Foram analisados livros, artigos, teses e dissertações sobre o tema, além de documentos oficiais, como legislações, diretrizes curriculares e políticas públicas voltadas à inclusão e ao acolhimento linguístico. Assim, esses procedimentos permitiram uma análise crítica e fundamentada sobre o papel da língua portuguesa na integração de estudantes imigrantes. Fundamentação teórica. A intensificação dos fluxos migratórios, impulsionada pela globalização, pelas crises humanitárias e pelas desigualdades sociais, tem provocado importantes desafios aos sistemas educacionais. No Brasil, essa realidade evidencia a necessidade de práticas pedagógicas mais inclusivas, capazes de compreender a língua portuguesa não apenas como conteúdo escolar, mas também como instrumento de acolhimento, pertencimento e inserção social dos estudantes migrantes. Nesse contexto, destaca-se o conceito de português como língua de acolhimento, desenvolvido por Rosane de Sá Amado. Segundo essa autora, o PLAC diferencia-se do português como língua estrangeira por atender sujeitos em situação de vulnerabilidade, para os quais aprender português representa acesso a direitos, autonomia e participação na vida pública. Amado defende que o ensino da língua deve considerar não apenas aspectos gramaticais, mas também as experiências emocionais, culturais e sociais dos migrantes e refugiados. Além disso, autores como Maria Helena de Moura Neves, Inês Signorini e Boaventura de Souza Santos reforçam a compreensão da língua como prática social vinculada à identidade, à diversidade cultural e à inclusão. Suas contribuições defendem uma educação intercultural que valorize os diferentes saberes e trajetórias dos estudantes migrantes, promovendo o respeito à diversidade e a construção do sentimento de pertencimento no ambiente escolar. De acordo com a Unesco, o número de crianças migrantes em idade escolar aumentou consideravelmente nas últimas décadas. Porém, apenas garantir a matrícula desses estudantes não assegura sua inclusão. Muitos continuam enfrentando dificuldades de integração, principalmente por causa das barreiras linguísticas, que afetam tanto a aprendizagem quanto as relações sociais no ambiente escolar. Além disso, pesquisas recentes mostram que estudantes imigrantes também sofrem com preconceito, racismo e xenofobia, fatores que dificultam ainda mais a sua adaptação. Por outro lado, estudos apontam que práticas escolares voltadas à valorização da cultura desses alunos e à inclusão da temática migratória no currículo ajudam a reduzir o preconceito e promovem maior interação entre os estudantes. Nesse contexto, o ensino de português como língua de acolhimento surge como uma importante estratégia pedagógica e social. Mais do que ensinar língua portuguesa, essa proposta busca promover inclusão, pertencimento e igualdade de oportunidades, contribuindo para a construção de uma escola mais acolhedora, democrática e inclusiva para todos. Análise de dados. A análise dos dados dessa pesquisa está organizada em 4 categorias temáticas, construídas a partir do levantamento bibliográfico e documental realizado. Cada categoria reúne evidências extraídas de estudos acadêmicos, relatos de experiências em escolas públicas e documentos oficiais.
permitindo uma leitura articulada dos fatores que facilitam ou dificultam a integração de estudantes imigrantes por meio do português como língua de acolhimento. O primeiro fator identificado foi a barreira linguística, tá? O primeiro obstáculo enfrentado pelos alunos e estudantes imigrantes, ao ingressarem na escola pública brasileira. Sem o domínio funcional da língua portuguesa, esse aluno não consegue acompanhar as aulas e estabelecer vínculos com os colegas e professores, nem acessar plenamente o conteúdo escolar. Silvia e Karvolsky mostram que ensinar português para crianças imigrantes vai muito além da língua em si. Envolve dimensões de identidade, cultura e pertencimento, que são igualmente decisivas para que o aluno se sinta parte da escola e da sociedade. A Unesco, em 2019, já reforçava esse ponto ao alertar que simplesmente matricular o estudante imigrante não é suficiente para garantir sua inclusão. Existem barreiras concretas que afetam tanto o desempenho acadêmico quanto a integração social, e a língua é a mais imediata delas. No Brasil, a produção acadêmica e as práticas de acolhimento linguístico voltadas a crianças imigrantes ainda são escassas. Isso evidencia a urgência de políticas estruturadas de ensino de português nas escolas públicas e, especialmente, da implementação do português como língua de acolhimento, o PLAC, como política pública educacional. Em resumo, sem a língua não há aprendizado pleno, não há vínculo e não há integração. A língua é a porta de entrada e ela precisa estar aberta. Um outro fator identificado nas pesquisas foi a questão da xenofobia e a exclusão no ambiente escolar. Oliveira e Casale identificaram nas escolas públicas de São Paulo um fenômeno que eles denominaram como sendo xenofobia racializada, que combina preconceito étnico e a rejeição ao estrangeiro, prejudicando diretamente a permanência e a participação desses estudantes no ambiente escolar. Contudo, esse quadro não é irreversível. A escola municipal de ensino fundamental Infante Dom Henrique, localizado no bairro do Canidé, é um exemplo concreto, em São Paulo, é um exemplo concreto de que é possível enfrentá-lo. E o ponto de partida foi justamente o projeto político-pedagógico da escola, ao incorporar no PPP princípios de educação intercultural, valorização da diversidade e acolhimento ao estudante imigrante. A escola criou as bases institucionais necessárias para que as ações pedagógicas consistentes pudessem ser planejadas, executadas e avaliadas de forma contínua. O PPP deixou de ser um documento burocrático para se tornar um instrumento vivo de transformação da cultura escolar. Como que eles fizeram isso, Foi interessante porque eles passaram isso desde 2012, Eles fazem esse projeto que é chamado Escola Apropriada, e eles promovem encontros com alunos brasileiros e alunos imigrantes para debater temas como xenofobia, bullying, diversidade cultural. E, com o tempo, essas ações produziram resultados concretos: fortalecimento do sentimento de pertencimento, ampliação do diálogo intercultural e a redução de episódios de discriminação no cotidiano escolar. O que começou como uma resposta a um problema pontual, tornou-se parte da identidade da escola. Esse caso evidencia que combater a xenofobia no ambiente escolar exige mais do que boas intenções, exige planejamento institucional, comprometimento da gestão e ancoragem do projeto pedagógico da escola. A Lei Municipal 16.478/2016 oferece esse respaldo legal necessário para essas iniciativas, garantindo igualdade de direitos e acesso à educação. Mas é o PPP que transforma esse direito em prática pedagógica cotidiana. A terceira evidência apresenta uma possibilidade de soluções, que a EMF Infanto Dom Henrique criou uma solução, um projeto de escola aprofundada, promovendo atividades entre alunos brasileiros e imigrantes.
para discutir a diversidade, discutir a xenofobia, discutir o pertencimento. O diferencial é que essas ações foram incluídas no currículo intercultural e no projeto político-pedagógico da escola, que é mais conhecido como PPP. Assim, o acolhimento deixou de ser uma ação isolada e passou a fazer parte da proposta da escola. Diante do Cochuatish, Ramos e Ramos, em 2020, mostram que quando a imigração é trabalhada no currículo, há mais interações entre os estudantes com a redução do preconceito e o fortalecimento de sentimento e pertencimento. Isso mostra que a escola pode transformar uma realidade quando existe o planejamento e compromisso coletivo de toda a escola, diante abrindo mão e ampliando a mente de todos naquela unidade. Já na quarta evidência, se trata da formação do docente lacunas institucionais, que mostra o limite dessas experiências positivas. Elas ainda são locais e isoladas. Muitas escolas não conseguem repetir exemplos como o da EMF Infanto Dom Henrique. Por quê? Porque faltam condições financeiras, condições estruturais. Um dos principais problemas é a falta de formação de docente para trabalhar em contextos multilingües e multiculturais. A cidadania da escola aprendiz também destaca a importância de currículos interculturais e do diálogo com as famílias. Além disso, a ABNCC e a LDB tratam um tema muito formal, muito geral, sem orientações específicas para os estudantes imigrantes. A orientação pedagógica da SME.SP apresenta um avanço importante, ainda mais estando retintos da rede municipal de São Paulo sem alcance nacional. Portanto, podemos concluir que a inclusão dos estudantes imigrantes depende das ações contínuas das escolas, como a prática pedagógica interculturais, a valorização da diversidade e a participação de uma escola mais acolhedora, democrática e inclusiva, garantindo não apenas o acesso à educação, mas também a semente de pertencimento e a cidadania desses estudantes. Através da pesquisa que realizamos, o nosso grupo pôde concluir que o português como língua de acolhimento pode transformar a experiência escolar do estudante migrante, promovendo inclusão, pertencimento e cidadania, quando esse ensino é através da perspectiva intercultural integrado ao projeto político-pedagógico da escola. A experiência que obtivemos na EMF Infante Dom Henrique prova que isso é possível na prática, mas para que deixe de ser uma exceção e se torne regra, são necessários 3 pilares: formação docente adequada para os contextos multilingües, gestão escolar democrática e comprometida com a pauta migratória e políticas públicas nacionais que reconheçam o acolhimento linguístico como um direito do estudante migrante e não como uma iniciativa voluntária da escola. Enquanto esses pilares não forem consolidados da nossa sociedade, o PLAC continuará existindo como um conceito acadêmico e em experiências isoladas, sem se firmar como uma política pública educacional no Brasil. Muito obrigada por acompanharem a nossa apresentação.